Minhas amigas me expulsaram do grupo e espalharam fofocas sobre mim, mas anos depois uma delas me implora por ajuda e eu tinha o casamento dela nas minhas mãos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Por muito tempo, eu pensei que a amizade fosse algo imune ao tempo. Como um colar de pérolas que você guarda com carinho e usa nas ocasiões mais especiais. Eu acreditava, de verdade, que nós éramos isso, preciosas, inseparáveis, eternas. Tudo começou na faculdade. Eu, Carolina, caloura de psicologia, sentia que aquele campus imenso podia me engolir a qualquer instante. Mas bastou um encontro desajeitado na fila do bandejão, eu tropecei e quase derrubei minha bandeja, para que 5 garotas rissem comigo em vez de rirem de mim. Foi ali que conheci Lívia, a mais espirituosa, com um brilho nos olhos que parecia enxergar tudo ao redor, Marcela, a sarcástica, Júlia, a emotiva, Renata, a mais reservada, e Paula, a maternal do grupo. Em pouco tempo, eu era mais uma peça desse quebra-cabeça feminino. Nós nos chamávamos de As Inquebráveis. Um nome exagerado, talvez, mas soava bonito na época. Dividíamos confidências, crises existenciais, noites regadas a vinho barato e muito choro sobre relacionamentos que não iam pra frente. Aquilo me salvou. Foram anos de riso, conselhos, apoio. Quando a faculdade acabou, juramos manter os encontros. E mantivemos, por um tempo. Aos poucos, a vida puxava cada uma para um lado. Júlia se mudou para o sul, Paula teve filhos, Marcela virou workaholic. Mas o elo, ao menos com algumas, parecia resistir. Especialmente com Lívia, que se autodeclarava a ponte entre todas nós. Ela era sempre a organizadora dos encontros, dos grupos no WhatsApp, das viagens. E eu? Eu era aquela que sempre dizia sim. Me sentia parte, valorizada. Entrei no mercado de trabalho de maneira tímida. Comecei com atendimentos clínicos voluntários numa ONG. Depois, consegui uma vaga num consultório de um terapeuta renomado, como assistente. Era puxado, mas valia cada hora. Enquanto isso, Lívia já tinha uma carreira consolidada em marketing digital. Morava num apartamento moderno, tinha milhares de seguidores, fazia lives sobre liderança feminina e dizia que era a prova viva de que mulheres podiam ter tudo. Apesar do discurso empoderado, havia algo nela que sempre me deixava desconfortável. Não exatamente inveja, talvez uma espécie de alerta que eu ignorava. Ela falava demais, opinava demais, precisava ser o centro. E, mesmo que eu nunca dissesse em voz alta, às vezes eu me sentia diminuída perto dela. Como se ela sempre tivesse que lembrar quem estava no topo. Mesmo assim, continuei ao lado dela. Fazia parte da minha natureza confiar, relevar, entender. Era o que eu fazia de melhor, afinal, entender as pessoas. Foi no ano em que completei 29 anos que minha vida começou a mudar. Recebi uma promoção inesperada, fui convidada para assumir a direção clínica de um novo espaço terapêutico que unia psicologia e desenvolvimento pessoal. O lugar era incrível, moderno, cheio de possibilidades. Meu trabalho estava, finalmente, sendo reconhecido. Na mesma época, conheci Felipe. Um engenheiro gentil, discreto, com um senso de humor que combinava perfeitamente com o meu. Ele me apoiava, me ouvia, me respeitava. Nunca pensei que fosse possível encontrar alguém assim depois de tantos relacionamentos fracassados. Lívia foi a primeira pessoa do grupo a quem contei sobre a promoção e sobre Felipe. Ela sorriu, disse que estava feliz por mim, mas houve algo em seu olhar. Um estreitamento de olhos, uma pausa longa demais antes de me abraçar. Talvez eu devesse ter percebido. Mas eu não quis. Eu preferia acreditar no melhor das pessoas, principalmente das pessoas que eu amava. Nos encontros seguintes, notei uma mudança sutil. As mensagens no grupo diminuíram. Os convites começaram a não me incluir. Quando eu mesma puxava assunto, recebia respostas secas ou emojis deslocados. Era como se algo tivesse mudado e ninguém tivesse coragem de me dizer. Até que veio o baque.
uma colega da faculdade, que não fazia parte do grupo, me chamou para conversar. Disse que Lívia andava comentando coisas sobre mim, que eu havia subido no salto, que estava me achando demais, que Felipe era bom demais para mim e que provavelmente eu estava usando como status. E que, nos bastidores, Lívia tinha dito que minha promoção foi um golpe de sorte ou coisa de relacionamento com alguém influente. Meu estômago embrulhou. Demorei a acreditar. Mas os sinais estavam todos ali. A forma como as outras evitavam olhar nos meus olhos quando nos encontrávamos por acaso. As risadinhas em certos comentários. A ausência de apoio nas redes sociais, quando antes tudo era curtida e coração. Resolvi confrontar. Mandei mensagem no grupo. Meninas, aconteceu algo que eu deveria saber? Sinto que estou sendo evitada. O silêncio foi a primeira resposta. Depois, Lívia escreveu: Carolina, talvez você devesse refletir um pouco. As coisas mudaram. Você mudou. E sinceramente, já não parece mais fazer sentido te manter no grupo se tudo é sobre você agora. Boa sorte com sua nova vida. O grupo foi apagado minutos depois. Como se eu nunca tivesse existido entre elas. Eu chorei. Muito. Me senti traída, exposta, rejeitada. Custava entender como alguém podia se incomodar tanto com minha felicidade. Passei dias sem conseguir comer direito. Questionando tudo. Meu valor. Minhas escolhas. Minha ingenuidade. Felipe foi meu porto. Ele me abraçou no silêncio. Me ajudou a ver que aquilo não dizia sobre mim, dizia sobre elas. Sobre uma mulher, especificamente, que não suportava não ser o centro. Demorei meses para me reerguer emocionalmente. Mas reergui. E o que aconteceu depois foi além do que eu poderia prever. Depois da exclusão, não houve um pedido de desculpas, nem uma tentativa de reconciliação. Nada. Só o silêncio gelado que restou de amizades que eu acreditei que durariam para sempre. Felipe me dizia com frequência: você está se libertando de um ciclo que nunca te valorizou. Às vezes, o universo tira quem atrasa o nosso caminho. Mas não era simples assim. Eu carregava o peso da dúvida, da traição emocional, da vergonha de ter confiado tanto. Não era apenas sobre ser excluída, era sobre ter sido alvo de maldade disfarçada de amizade. A pior parte era saber que as outras acreditaram nas mentiras de Lívia. Pessoas com quem eu ri, chorei, compartilhei inseguranças, acreditaram mais nas palavras envenenadas de uma líder vaidosa do que no meu caráter. Por meses, eu remoía tudo em silêncio. Trabalhar me ajudava a desviar o foco. E, ironicamente, foi a dor da rejeição que me empurrou ainda mais fundo na profissão que eu escolhi. Comecei a estudar o comportamento humano com mais intensidade. Me aprofundei em cursos sobre narcisismo, gaslighting, manipulação em grupos. Descobri, com tristeza, que o que eu vivia era mais comum do que eu imaginava. A dor começou a se transformar em combustível. Passei a ser convidada para dar palestras sobre relacionamentos tóxicos e exclusão social entre mulheres. Era como se o universo estivesse dizendo: use isso para algo maior. E eu usei. Me destaquei no trabalho. Passei a atender casais em crise, mulheres destruídas por amizades abusivas, homens manipulados emocionalmente por anos. Vi nos olhos de cada paciente uma parte de mim. Cada história era como uma nova chance de curar não só o outro, mas também a mim. 2 anos depois, me tornei sócia da clínica. Felipe e eu nos casamos numa cerimônia pequena, íntima, rodeados de gente que realmente importava. Não convidei ninguém do antigo grupo. Ninguém. Ainda assim, por dentro, uma parte de mim seguia tentando entender. Por quê? Por que alguém que prega empoderamento feminino sentiu tanto incômodo com a minha conquista? Porque Lívia, que dizia torcer por todas nós, usou suas palavras para me queimar pelas costas? A resposta, como muitas verdades, não veio de forma clara. Veio aos poucos. Num processo de maturação e autoaceitação.
Alguns anos se passaram. E eu me tornei o que nunca imaginei, referência na minha área. Meu nome passou a circular em grupos profissionais, redes sociais, convites para entrevistas. Meus vídeos sobre autoestima feminina viralizaram. Algumas pessoas, inclusive, começaram a me reconhecer na rua. Foi aí que aconteceu algo que me deixou em choque. Recebi um e-mail. Era da minha assistente na clínica. Doutora Carolina, uma nova paciente entrou em contato pedindo terapia de casal. Ela viu sua palestra no YouTube e ficou muito impactada. Está insistindo para que seja você a terapeuta. Já marquei a triagem para a semana que vem. O nome dela é Lívia Marcondes. Meu corpo congelou. Lívia. A última pessoa no mundo de quem eu esperaria um pedido de ajuda. Logo ela, que zombou da minha profissão, que disse que psicologia era papinho de autoajuda para quem não aguenta a vida real. Respirei fundo. Na hora, pensei em negar. Dizer que não era ético, que havia conflito de interesse. Mas algo em mim disse para não fugir. Atenda. Veja o que ela tem a dizer. Talvez fosse um resquício de curiosidade. Talvez uma parte minha quisesse que ela visse com os próprios olhos no que eu me transformei. A sessão foi marcada para uma segunda-feira, às 19 horas. Ela chegou acompanhada de um homem alto, elegante, que parecia tão exausto quanto irritado. Quando a recebi na sala, percebi que ela hesitou ao me ver. Seus olhos se estreitaram. Havia algo familiar ali, mas ela não me reconheceu de imediato. Meu cabelo estava diferente. Eu estava mais madura, mais segura. O tempo me tratou bem, e a dor também. Sentei à frente dos dois, peguei meu caderno e disse com serenidade: Boa noite. Podem me chamar de Carolina. Como posso ajudá-los? Lívia pigarreou e começou. Eu sou Lívia, esse é o Rafael, meu marido. Estamos juntos há 12 anos, temos uma filha. E estamos, bem, em ruínas. Ela não me reconhecia. Pelo menos, não ainda. E parte de mim sentiu um prazer amargo por isso. Durante a sessão, ela começou a descrever o relacionamento com detalhes. Dizia que Rafael era frio, ausente, que a criticava constantemente. Que ela se sentia desprezada, invisível, sozinha. Rafael, por sua vez, acusava Lívia de manipulação, de controlar tudo, de se colocar como vítima para o público, mas agir de forma oposta em casa. Eu escutava e anotava. Meu papel ali era outro agora. Eu não era a amiga ferida do passado. Era a terapeuta. E mesmo assim, por dentro, algo pulsava. Cada palavra dela sobre se sentir rejeitada, cada frase sobre a injustiçada, me fazia lembrar da Carolina de antes. Aquela que ela chutou quando começou a brilhar. No fim da sessão, ela me olhou com atenção e perguntou: Você tem um rosto familiar, já nos vimos antes? Sorri levemente. Talvez tenhamos estudado em lugares próximos. Ela riu, sem graça. Talvez. Mas obrigada por nos ouvir. Eu tenho esperança que você consiga nos ajudar. Fui profissional. Me despedi com cordialidade. Mas ao fechar a porta do consultório, uma onda de sentimentos me invadiu. Era ironia? Justiça poética? Um ciclo se fechando? Na semana seguinte, lá estavam eles de novo. E na outra. E na outra. A cada sessão, Lívia revelava mais. Sobre suas inseguranças. Sobre sua necessidade de ser admirada. Sobre como sempre teve medo de ser deixada para trás. Ela chorava. Desabava. Às vezes, parecia que finalmente estava se despindo das camadas que criou para si. E eu? Eu ouvia. Com compaixão. Com frieza, às vezes. Com uma mistura difícil de explicar. Porque dentro de mim, coexistiam duas Carolinas, a mulher ferida que foi traída e a terapeuta que tinha a chance de ajudar sua algoz a entender quem ela era de verdade. E eu sabia que, em breve, ela se lembraria de mim. E então? O que aconteceria quando ela percebesse que estava diante da mulher que ela tentou apagar? Na quinta sessão, algo mudou no ar.
Liv entrou na sala mais abatida do que nunca. Não havia maquiagem, não havia pose. Seus olhos estavam vermelhos. Rafael vinha caminhando a 1 metro de distância, como se a distância física fosse o reflexo perfeito do emocional. Ela sentou-se devagar, cruzou os braços, e ficou em silêncio. Eu esperei. Aprendi que, às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer desabafo apressado. Depois de um tempo, ela ergueu os olhos e me encarou. Desculpa, hoje vai ser difícil, disse, com a voz embargada. Eu tive um sonho estranho essa noite. Um pesadelo, na verdade. Assenti com a cabeça, convidando-a a continuar. Sonhei que estava num grupo de mulheres, e que eu traía uma delas. Mas no sonho, eu me via de fora. Eu via como eu era cruel. Como eu me alimentava da fragilidade dela. Era como se eu tivesse prazer em derrubar alguém só porque ela estava florescendo. Ela fez uma pausa. A respiração acelerada, os dedos se retorcendo no colo. E aí, quando eu acordei, fiquei com essa sensação horrível no peito. Como se aquilo não fosse só um sonho. Como se fosse uma lembrança. Meu coração bateu forte. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Vi o momento exato em que os olhos dela se estreitaram. Carolina. O nome saiu como um sussurro. Mas não era qualquer sussurro. Era o som de quem lembrava. De quem começava a ver. Carolina. Você é aquela Carolina? Eu não disse nada. Só a encarei com serenidade. Ela levou a mão à boca. Se afastou para trás na poltrona como se tivesse levado um tapa. Meu Deus, sussurrou. Não pode ser. Você? A Carol da faculdade? Do grupo? Agora, até Rafael olhava confuso. O que tá acontecendo? Lívia se virou para ele, as palavras atropeladas. Ela fazia parte do meu grupo de amigas. A gente se afastou dela. Foi há muitos anos. Vocês se afastaram? Ele perguntou, cético. Ela hesitou. Piscou várias vezes. O rubor subindo pelas bochechas. Não. Não foi isso. Eu afastei ela. Fui eu. Fui eu quem, a voz embargou, espalhou coisas. Invejei. Manipulei. Eu fiz isso com você. As palavras vieram acompanhadas de lágrimas. Ela chorava. Chorava como se cada lágrima limpasse uma parte podre da alma. Você me ajudou, me escutou, mesmo depois de tudo que eu te fiz, ela balbuciava. Eu nem te reconheci. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Mantive o olhar firme, mas minha voz foi branda. Eu me lembro de tudo, Lívia. Mas meu papel aqui não é julgar. É ajudar. Mas por quê? Ela perguntou, desesperada. Por que você não me confrontou? Não me expulsou daqui? Você tinha todo o direito. Fechei o caderno, cruzei as mãos sobre o colo. Porque eu sou terapeuta. E porque eu mudei. Você não teve o poder de me destruir. E não tem agora. Eu escolhi não me vingar. Eu escolhi ajudar. Porque eu sei a dor que você carrega. A necessidade de controle, a máscara de autossuficiência. Eu conheço tudo isso. Porque eu senti na pele. Lívia abaixou o rosto nas mãos, e por alguns minutos, ela apenas chorou. Rafael, atônito, não dizia nada. A sessão terminou ali. Era demais para absorver num único encontro. Na semana seguinte, ela veio sozinha. Me entregou uma carta, escrita à mão. Carolina. Essa é, talvez, a coisa mais difícil que eu já escrevi. Não porque me faltem palavras, mas porque é duro encarar o que eu fui. Eu invejei você. Invejei sua leveza, sua ética, sua força discreta. Eu dizia que era líder, mas no fundo, sempre soube que você era a base verdadeira do nosso grupo. Eu precisava te derrubar para me sentir grande. E quando você começou a crescer, a conquistar, eu não suportei. O que eu fiz foi cruel.
Eu sei. E não espero que me perdoe. Mas eu precisava que você soubesse, eu reconheço o mal que te causei. E te admiro profundamente por não ter me devolvido isso. Por ter me acolhido. Por ter me guiado no momento em que eu mesma estava prestes a implodir. Obrigada. Sinceramente. Lívia. Li a carta em silêncio. Senti um peso saindo dos ombros. Mas não era alívio, nem revanche. Era como ver o fim de um capítulo longo demais. Com o tempo, Lívia e Rafael retomaram as sessões. Ele passou a falar mais, a se abrir, a expor feridas que estavam escondidas há anos. O casamento deles estava quebrado, mas havia espaço para a reconstrução. Durante uma das sessões, Rafael disse: "Se não fosse você, acho que a gente já teria se separado. E eu nunca teria entendido o quanto ela sofre por dentro, apesar da pose." Lívia apenas assentiu. Os olhos ainda inchados, mas com outra luz. Uma luz real. Foi nesse dia que ela me disse: "Eu nunca imaginei que precisaria de você. Que justo você seria a minha terapeuta. A pessoa que eu expulsei da minha vida, hoje me ajudando a não perder o amor da minha vida." Eu sorri com serenidade. A vida tem dessas ironias. Às vezes, ela dá voltas tão perfeitas que até parecem roteiros. Ela riu, baixinho. Se fosse um filme, ninguém acreditaria. Mas é real, respondi. E naquele momento, ela sabia. E eu sabia. O ciclo estava se fechando. Alguns meses se passaram desde o dia em que Lívia me reconheceu. Ela continuou vindo às sessões. Às vezes sozinha, às vezes com Rafael. E a cada nova conversa, eu via mais da mulher que ela poderia ter sido se não tivesse passado tantos anos competindo com o mundo, com as amigas, consigo mesma. Durante um dos atendimentos individuais, ela me disse: "Engraçado, eu achava que precisava ser perfeita. Mas, no fundo, só queria ser amada." Houve um tempo em que essa frase teria me cortado como faca. Mas agora, me soava quase como um pedido de paz. Perfeição nunca foi pré-requisito pro amor, Lívia. Mas vulnerabilidade, sim. Ela assentiu. Pela primeira vez, sem tentar se justificar. No consultório, mantive sempre a postura ética, profissional. Mas fora dali, no silêncio dos meus dias, eu refletia sobre a estranha poesia de tudo aquilo. Quem diria que a mulher que me jogou no fundo do poço agora buscava minhas mãos para não afundar no dela? E mesmo assim, não havia prazer nisso. Nem desejo de vingança. O que restava era uma ironia suave, como o último gole de um vinho que antes era amargo. Foi numa manhã de sexta-feira que ela cancelou a sessão. A mensagem foi direta. "Oi, Carolina. Só queria te agradecer por tudo até aqui. Rafael e eu decidimos dar um tempo das sessões. Estamos tentando sozinhos agora. Eu finalmente entendi que preciso parar de tentar controlar tudo. Inclusive a terapia. Obrigada por não ter desistido de mim. Nem quando eu merecia." Fechei o celular. Suspirei. Era o fim de um ciclo. O fim de um tratamento. Mas mais do que isso, o fechamento simbólico de uma ferida antiga que, até ali, eu nem sabia que ainda sangrava. Meses depois, fui convidada para participar de um congresso nacional de psicologia. Um dos painéis era sobre relacionamentos femininos e vínculos partilhados, o poder da cura entre mulheres. Aceitei na hora. No evento, estavam ali várias profissionais incríveis, estudiosas renomadas. E eu, no meio delas, contando uma história, sem nomes, sem rostos, sobre traição emocional entre amigas, sobre exclusão silenciosa, e sobre como, anos depois, a vida deu uma volta improvável. Ao final, o auditório ficou em silêncio. Depois, vieram os aplausos. E depois dos aplausos, os abraços. Foi nessa noite que percebi, a história não era mais só minha. Era de tantas outras mulheres que também foram apagadas, diminuídas, silenciadas dentro de círculos que deveriam ser de apoio. Minha dor se tornará a voz. Minha voz, ferramenta. Minha cicatriz, ponte. Algum tempo depois, numa manhã qualquer de sábado, encontrei Lívia por acaso.
Eu estava numa cafeteria com Felipe e nossa filha, Lara, que já corria de um lado pro outro com o suco na mão. Lívia entrou, com o cabelo preso num coque simples. Sem maquiagem. Jeans, camiseta branca, tênis. Quase irreconhecível. Nos olhamos. Ela congelou por um segundo. Mas depois, respirou e veio até mim. Carolina. Lívia. Respondi, tranquila. Ela sorriu, um sorriso curto, sincero. Tá linda. Sua filha, é uma gracinha. Obrigada. Ela puxou o pai, brinquei. Ela riu, e por um segundo, fomos só duas mulheres normais, cruzando caminhos antigos. Eu, ainda tô em processo. Tem dias bons e dias difíceis. Mas tô tentando ser alguém melhor. De verdade. Assenti com um sorriso leve. Isso é o que importa. O processo. Ela fez menção de se despedir, mas hesitou. Voltou os olhos para mim. Você me salvou, Carolina. E eu sei que podia ter sido diferente. Você podia ter virado as costas. Podia ter se vingado. Mas você me acolheu. E eu nunca vou esquecer isso. Eu não te salvei, Lívia. Você fez isso. Eu só fui o espelho. Você teve a coragem de se olhar. Ela piscou, emocionada. Depois, se despediu e saiu. Fiquei ali, vendo pela janela ela desaparecer entre as pessoas. Felipe me olhou curioso. Aquela era. Era. Respondi. Ele assentiu, como quem entende tudo sem que nada precise ser dito. Naquela noite, depois de colocar Lara para dormir, fui até meu escritório e abri uma gaveta. Lá estavam algumas fotos antigas do grupo. Todas nós sorrindo, taças na mão, maquiagem forte, sonhos nos olhos. E no centro, sempre ela, Lívia. A líder. A que unia. A que destruía. Segurei a foto por alguns segundos. Depois, sem raiva, sem tristeza, rasguei em pedaços. Era hora de deixar ir, de verdade. Porque o perdão, descobri, não é um presente que a gente dá pro outro. É uma liberdade que a gente se concede. E naquela noite, dormi como há anos não dormia. Hoje, quando olho para minha vida, vejo o quanto ela floresceu nos lugares onde antes só havia dor. Cada traição me ensinou a me respeitar. Cada rejeição me empurrou de volta para mim mesma. E cada lágrima me moldou até que eu me tornasse alguém que nem eu mesma sabia que poderia ser. Lívia foi uma sombra. E também foi um portal. Sem ela, talvez eu nunca tivesse mergulhado tão fundo em mim mesma. Nunca teria encontrado essa versão serena e forte que hoje vive em mim. A ironia. Ela veio até mim em busca de ajuda. E encontrou o reflexo mais puro do que ela tentou destruir. Mas em vez de vingança, eu dei escuta. Em vez de rejeição, ofereci direção. E isso, para mim, é a maior vitória. Não porque eu a venci a uma inimiga, mas porque superei a mim mesma. E transformei uma cicatriz em ponte.